e águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Estevão Ribeiro, sou um homem negro de pele clara. Lívia Santana Vaz e Morgana Kretzmann. Estevão Ribeiro. Apresentação feita em 2 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com águas e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Morgana Kretzmann, uma mulher branca que possui cabelos lisos de tom castanho escuro, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja calça jeans e blusa branca. A segunda pessoa sentada é Estevão Ribeiro, um homem negro de cabelos em dreads curtos. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom roxo e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro retangular preto. A terceira e última pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra cujos cabelos cacheados de tom castanho estão presos no alto da cabeça. Ela traz um vestido longo de mangas compridas, usa no pescoço uma gargantilha dourada ornamentada com búzios que fazem par com os brincos. Usa óculos retangulares de aro marrom. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Literatura, mas como a literatura é para vocês? Liberta, salva? Como seria? Bom, boa noite. Eu sou uma mulher negra de pele parda. Estou usando um vestido branco, longo, de mangas. Estou usando também um colar dourado, bem justo ao pescoço, com um búzio, brincos também de búzios, tanto o vestido quanto o colar e os brincos são de empreendedores negros e negras, faço questão de dizer, né? Tenho os cabelos crespos e estou usando o cabelo preso só de um lado e óculos de armação marrom. Bom, dito isso, é interessante você perguntar isso, Estevão, sobre a literatura. Eu diria que a literatura, o escrever, para mim, veio muito cedo, né? Eu fui uma menina escritora que talvez tenha me perdido no meio do caminho com tantas cobranças do ter que ser melhor que todo mundo naquele espaço tão embranquecido. E, recentemente, eu encontrei meus poemas dos 14 anos de idade lá. Vários poemas, alguns deles foram até musicados. Mas a publicação, o levar a minha escrita para o mundo, para as pessoas, surge na pandemia. E eu pari várias vezes na pandemia, porque eu estava parida, efetivamente, da minha segunda filha, Yara, cujo nome foi colocado pela irmã, né, que me disse: mãe, eu já sei o nome da minha irmã, chegando da escola, eu com a barriga enorme, ela disse: o nome será Yara, porque ela é das águas igual a Iemanjá, né? E aí a coisa da água, do parir, do desaguar, isso veio tudo com a pandemia, né? Então, esses 2 livros foram escritos durante a pandemia. Eu estava amamentando Yara. Então, eu posso dizer que... Estava desaguando. Estava desaguando, né? Tinha acabado de desaguar e desaguando ainda, amamentando Yara, e desaguando palavras, né, que foram uma forma de resgatar o meu passado de menina que escrevia, mas também de resgatar o passado do meu povo. Esse livro resgata muito do passado do povo negro do Brasil. E, por isso mesmo, que a literatura foi, para mim, uma maneira de manter a minha conexão com o mundo, e com todos esses mundos, né? O mundo do meu povo, o mundo da minha ancestralidade, o mundo da maternidade. E foi bem interessante lançar esses livros, porque quase todo o lançamento, depois que a pandemia foi passando,
tinha alguém que chorava muito. Em todos os lançamentos tinha alguém, quase sempre uma mulher negra, que chorava muito, chorava muito. Então, eu posso dizer que a literatura é um espaço de segurança para desaguar. Porque, numa sociedade que está tão polarizada, está tão contaminada pelo ódio, a gente quase não consegue se desarmar. A gente está o tempo todo em estado de alerta, né? Com medo, inseguras. Então, foi um momento de me sentir segura para realmente desaguar. E essas pessoas que leem têm muito esse retorno para mim, né? Que, lendo o livro, principalmente A Justiça à Mulher Negra, que traz muito um resgate ancestral mesmo, desse lugar da mulher negra na sociedade brasileira, do como fomos torturadas, violentadas ao longo da história, Sônia, sem que isso levasse a nenhuma consternação, né? Seja do Estado, seja da sociedade, sem que isso fosse repassado a limpo. Então, é uma história de dor, mas é nessa encruzilhada da dor, porque a nossa ancestralidade também nos ensina isso, Morgana. Se a encruzilhada é um lugar de dor, é um lugar também de reciprocidade. É um lugar de encontro, né? E é nesse encontro que a gente se fortalece, busca potência para compreender que, se racismo e sexismo nessa sociedade são tão dolorosos, são obstáculos muito severos, é desse lugar também que a gente se encontra e que a gente vai juntando os afluentes para formar uma correnteza que deságua no mar, e que o mar, para mim, representa, Eliana, você falou do mar, né? Água de renovação. Então, é para isso. Foi isso para mim. É isso, está sendo isso para mim, esse desaguar, essa possibilidade de desaguar e, com isso, curar também. Morgana. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos. Eu estou vestindo uma calça jeans, um tênis claro, uma camiseta branca. Estou usando minhas guias de Exu e de Iemanjá. E acho que é isso. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Afonso. Tom, querido, meu compadre, obrigada. É uma imensa honra para mim estar nessa mesa hoje com o Estevão e com a Lívia. A Lívia, que é uma mulher que, para mim, ela representa tudo que tem de mais feminino e de mais lindo no que representa ser uma mulher. Então, realmente, Lívia, é uma honra muito grande estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Flipetrópolis. O Paul Auster, né, ele acabou de morrer, e ele fala uma frase muito bonita, que, inclusive, eu tinha anotado nas minhas anotações que eu faço de vida, né, que ele fala que a literatura é solidão, mas o ato da leitura, ela permite a comunicação entre dois seres. E eu sempre fui uma menina muito tímida. Eu venho do interior profundo do Brasil, de um lugar muito, muito, muito pobre, que é a região noroeste do sul do Brasil, que fica na fronteira com a Argentina. Então, é um lugar que a gente nem sempre tinha coisas para se fazer, como numa cidade grande, tem oportunidade de diversão. Então, a leitura, muito cedo, para mim, ela foi um encontro, foi essa comunhão com o outro, principalmente nos momentos em que eu estava muito só, desde criança. Então, eu lembro de nem mesmo saber ler e pegar os gibis do meu pai e ficar imaginando as histórias e passar tardes inteiras sozinha fazendo isso, né? Imaginando essas histórias. Eu acho que a literatura ela tem esse encontro íntimo, né, com o outro, que é o outro que escreve e eu que leio, né, ou eu que escrevo e você que lê. Então, ela chega nesse encontro íntimo. Então, eu acho que, para mim, a literatura ela tem muito disso, Estevão, dessa comunhão, desse encontro com a outra pessoa. E ela é um lugar, para mim, de total afeto, assim, de realmente me sentir acolhida desde sempre. Quem sabe
eu tenha me encontrado como escritora racionalmente muito tarde, porque eu lanço meu primeiro livro já com quase 40 anos, que é o Alpoc, depois eu acabo ganhando um prêmio São Paulo. E aí, então, lá lanço meu segundo livro, já o Água Turva, já estou com mais de 40 anos. Então, eu acho que eu me descubro como escritora realmente um pouco mais tardiamente, mas eu acho que eu sempre fui, porque, para mim, escrever, para mim, literatura é contar histórias. Então, acho que essa contadora de histórias ela sempre existiu. Sobre o seu livro Ao Pó e sobre o trabalho da Lívia, eu acho que eles convergem para alguns temas muito pesados, muito corriqueiros na vida das mulheres. E assim, eu queria trazer aqui uma fala da Conceição, um trecho de uma fala da Conceição, que fala que se tem um lugar onde o homem negro e o homem branco se encontram, né, ou se equiparam, eles têm quase que o mesmo peso, no machismo, né? E você quase que respondeu o que eu estava preparando para aqui quando você começou a falar sobre essas confluências das mulheres. E aí eu queria saber sobre no que as mulheres, e aí a gente dentro de uma gama de diversidade de mulheres, aonde elas se equiparam, né? Onde elas estão, onde é um ponto não pacífico ou caótico entre elas, onde todas elas passam pela mesma coisa, seja a branca, a negra, do norte do país, do sul do país. Onde vocês acham que essas mulheres se encontram, se equiparam, em comparação, ou até mesmo em uma desequivalência, a essa intensidade do homem negro, né? Do homem negro e o homem branco, que se compara no machismo como um ponto pacífico e caótico. Aonde as mulheres se equiparam? Vamos lá, Estevão. Uma pergunta bem importante e complexa até, porque há uma discussão muito grande nos movimentos negros, né, sobre o lugar do homem negro, de que forma é que o homem negro acaba reproduzindo machismo, sexismo contra mulheres negras também, e por isso que eu falei em encruzilhada, né? A Sueli Carneiro tem uma fala muito importante quando ela diz que ser uma mulher negra na nossa sociedade é viver uma espécie de asfixia social, porque se as políticas de promoção da igualdade racial evoluem, o sexismo nos prende, nos engessa a nós, mulheres negras. E, se evoluem as políticas de gênero, de igualdade, de equidade de gênero, o racismo nos aprisiona. Então, é muito importante, e eu vou lembrar de uma outra intelectual muito importante, maravilhosa, a Audre Lorde, quando ela diz assim: quando eu falo das diferenças, não é para nos separar, é para nos aproximar. A quem interessa a divisão das mulheres. Então, por óbvio que nós nos encontramos, sim, nessa opressão. Vivemos numa sociedade sexista, machista, misógina, patriarcal, mas eu posso dizer que nós vivemos numa estrutura de racismo patriarcal. Então, é importante que mulheres brancas, e aí falando de novo das diferenças, compreendam o seu papel na luta antirracista. Não dá para falar de feminismo que não seja antirracista, porque senão não é feminismo, senão não busca igualdade, senão as mulheres brancas estarão se apoiando no privilégio da sua branquitude. É fundamental que a gente tenha essa possibilidade de nos engajarmos, todas nós mulheres, mas sabendo das vicissitudes e das opressões que vão atravessar mulheres negras, indígenas, quilombolas, nortistas e nordestinas, né? Quando a gente fala em produção cultural, literária, existe um centro, né, no sul-sudeste do país que muitas vezes desconsidera a produção nortista e nordestina. Então, todas essas intersecções precisam ser reconhecidas para que a gente possa caminhar para uma democracia, para uma justiça de olhos desvendados. Essa justiça de olhos vendados, de origem grega, ela não nos interessa, ela não nos atende. É preciso tirar essas vendas para que essa justiça possa ser construída com as pessoas. Eu costumo dizer que eu não acredito numa política pública ou numa justiça ou numa democracia que se pretenda para as pessoas, de maneira unilateral.
porque ninguém tem a possibilidade de ter todas as vivências e de compreender todas as perspectivas. Então, é importante que nós construamos justiça com as pessoas e não para as pessoas. Então, essa confluência, de novo, das mulheres, sempre no plural, porque há uma pluriversalidade do que é ser mulher, né? Temos que pensar nas mulheres transexuais, travestis, lésbicas também, para que a gente consiga realmente romper essas barreiras. É difícil, né? Pergunta difícil. Concordo 100% com tudo que a Lívia fala e eu acredito que eu até tinha comentado isso com o Estevão mais cedo quando a gente conversou, né? Eu acho que as mulheres elas se encontram, mesmo que esse encontro não seja totalmente igual, quando a gente está falando de mulheres brancas, de mulheres negras, mulheres indígenas e mulheres trans, a gente sabe que há uma diferença, mas eu acho que se tem alguma encruzilhada que a gente se encontra é quando a gente quer falar de medo, porque a gente já o simples fato de já nascer mulher, você já nasce com alguns medos que eles vão com você pelo caminho todo, percorrendo o caminho todo até o fim da sua vida. É o medo de andar de noite, é o medo de andar sozinha, é o medo de estar sozinha. Então, eu acho que esse medo é o lugar onde nós, mulheres, nos encontramos. E, ao mesmo tempo, também na coragem. Porque eu acho que o simples fato de nascer, de ser mulher, já nos torna muito mais corajosas, porque a gente precisa ter essa coragem, buscar essa coragem, encontrar essa coragem, seja onde for, desde o momento em que a gente se entende como mulher. Então, ao mesmo tempo em que eu acredito que estamos juntas nesse medo, também estamos juntas nessa coragem, que ela é muito maior dentro do ser, dentro do corpo, dentro do sangue de uma mulher, do que de um homem. Acho que nós somos muito mais corajosas em todos os sentidos. Só que, obviamente, que dentro dessa coragem e dentro desse medo, a gente não pode esquecer que somos diferentes, como a Lívia falou, somos diferentes. Eu não consigo imaginar o que é o medo de uma mulher negra ou de uma mulher indígena, porque é óbvio que é um medo totalmente diferente do meu. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode estar em caminhos iguais, tentando encontrar objetivos iguais, mas é óbvio que a gente precisa conseguir também tentar entender, mesmo não conseguindo estar no lugar, mas tentar entender que, sim, a gente passa por situações e também por crimes, inclusive. O Alpó trata de abuso infantil e de crime e de violência contra a mulher. A violência contra uma mulher branca, obviamente, que é muito diferente de todas as violências que uma mulher negra, uma mulher indígena passa e já passou, principalmente nesse país, né? Lívia, a sua trajetória na vida acadêmica, como jurista, mulher preta, é atravessada por diversas histórias, né? Obviamente, você conhece muitas histórias, você tem acesso a muitas histórias. Essas histórias, você já, agora que eu soube que você é uma poeta, tinha um poeta escondido aí, né, atrás da toga, né? Você pensa em, de alguma forma, trazer algumas dessas inspirações, ou seja, essas histórias, esses casos que você já viveu, já te inspiraram a escrever algo como romance, contos? Pretende fazer algo a respeito? Para dar spoiler, né? Exato, daqui sabendo. Ele está atrás do spoiler. Então, são muitas histórias, e, quando eu comecei a contar as minhas histórias, muitas mulheres, muitas meninas, né, negras principalmente, se sentiram tocadas, desaguaram, vieram conversar, que passaram pela mesma experiência, que ainda passam pela mesma experiência em 2024. Isso é muito doloroso. Eu recebo diariamente, Estevão, na promotoria, histórias, relatos de racismo nas escolas. Eu costumo dizer que crianças, no Brasil, elas são obrigadas a enfrentar o racismo na primeira infância, sem nem sequer entenderem do que se trata, elas não sabem nem nominar.
né? Então, essas histórias todas me atravessam, porque são a minha história também. Mas, contando do spoiler, né? Sim, olha só, exclusividade aqui para o Flipetrópolis, hein? Para o primeiro, hein? Vamos lá. Pois é. A minha avó paterna, Wanda com W, como ela dizia. Wanda. Wanda com W. Ela trabalhou de tudo que você possa imaginar para conseguir sustentar praticamente solo os 7 filhos. E ela tem muitas histórias, né? Eu digo que a minha família talvez tivesse como forma de sobrevivência o deboche. Ela era muito debochada. Minha avó tinha muitos ditados, muitos dizeres que até hoje a gente guarda com muito carinho, mas ela teve uma vida muito sofrida. A gente passou pelo 1º de maio agora, né, o Dia do Trabalhador, que devia ser de todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas eu sempre debato muito nessa data as empregadas domésticas. A minha avó paterna foi uma empregada doméstica, uma mulher que teve o nome trocado. Essa foi uma história que eu contei para a Conceição Evaristo durante a pandemia, na escrita desse livro. Tem uma declamação da Conceição Evaristo. E ela estava com a mãe em casa, padecendo também. E, quando ela começou a falar, eu me lembrei da minha avó. E contei essa história muito emocionada. A minha avó, ela teve o nome trocado pela patroa. E por que trocado? Porque a filha da patroa se chamava Wanda. Então, era inconcebível para aquela mulher. Eu não vou dizer aqui, mas ela dizia rua tal, número tal, e o nome da mulher, até hoje eu tenho isso. Ela é inconcebível para aquela mulher que a filha dela tivesse o mesmo nome da empregada. Então, ela trocou o nome da minha avó para Silvia. E minha avó, debochada que era, dizia, minha filha, eu esquecia que eu era Silvia. Eu esquecia. E ela passava um tempão, Silvia, Silvia. E eu não respondia, até que eu me lembrava que Silvia era eu que tinha que responder. Ou seja, ela perdeu a identidade. Quando você apresenta alguém, a primeira coisa que você diz sobre essa pessoa é o nome. É o nome. Naquela casa, assim como com os nossos antepassados, Eliana, né, nós não tivemos o direito de usar os nossos nomes de origem. Então, o nome Wanda foi substituído pelo nome Silvia. Mas, como eu não posso deixar de falar da resistência e das estratégias dessas mulheres, né? Porque muita gente subestima as mulheres negras. Trabalhava na cozinha. Essas mulheres que trabalhavam nas cozinhas e que nutriam os seus senhores e senhoras também sabiam muito bem envenená-los, né? E a minha avó contava das estratégias dela na cozinha. No dia em que tinha carne, eram muitos empregados nessa casa, no dia em que tinha carne, ela cantarolava uma música específica, e todos os outros empregados e empregadas da casa ficavam sabendo que mais tarde tinha carne de sobra para eles comerem, né? Então, essas estratégias a gente vai aprendendo. Então, o spoiler é esse, o romance é sobre a minha avó, mas não é um romance que eu quero que seja muito tão factível, assim, tão preso aos fatos. E aí eu começo dizendo que é um romance inspirado em fatos imaginários e em memórias reais. É isso. Morgana, você está com um livro novo, né? O seu segundo livro, um thriller político ecológico chamado Água Turva. Eu até chamei ele de ecotriller, né? Ecotriller político Água Turva. Quer falar um pouquinho sobre ele, por favor? Quero, porque o Água Turva acabou de sair, faz um mês que foi lançado, e eu acho que é o momento agora de falar sobre. A gente vive num país, na verdade, a gente vive num mundo onde a gente tem várias liberdades cerceadas, mas, nesse momento, no Brasil, no último governo em que a gente viveu, a gente teve a liberdade dos ambientalistas realmente cerceada, né? Assim, ambientalistas, profissionais que trabalham em prol do meio ambiente, pessoas que defendiam e defendem o meio ambiente tiveram as suas liberdades restringidas pelo medo, que é o medo de ser morto, como o que aconteceu com o Dom e com o Bruno, que, no oeste da Amazônia, no Vale do Jaguari, eles foram cruelmente mortos, esquartejados, seus restos mortais foram queimados e depois enterrados numa vala. E tudo porque eles estavam
defendendo um território, uma unidade de conservação. Então, esse livro, Água Turva, eu escrevi durante esses 4 anos desse governo que a gente viveu, um governo que legitimou pessoas que já vinham cometendo vários tipos de crimes ambientais e passaram a cometer mais crimes, né? Foi durante esse governo que a gente teve a liberação da caça esportiva, por exemplo, e a gente sabe que essa caça esportiva foi simplesmente maquiada porque as pessoas passaram a caçar animais silvestres pelo Brasil afora, todo tipo de animal que a gente pode imaginar, inclusive onças. Então, o livro trata também disso, dessa caça de animais silvestres. Ele se passa nessa região que eu nasci, que é uma região muito esquecida, pouco conhecida, que fica na fronteira com a Argentina. E essa região possui uma unidade de conservação que é a maior e mais antiga unidade de conservação que existe no sul do Brasil, que é o Parque Estadual do Turvo. Esse lugar ele abriga o último reduto da onça-pintada no sul do Brasil, é onde a onça-pintada vai ter filhotes, e abriga o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo. Então, esses são os fatos reais desse livro. E aí, os fatos que eu crio depois para o livro é a construção de uma hidrelétrica e a tentativa dessa construção que iria acabar colocando essa unidade de conservação e esse lugar da onça-pintada e esse salto do Iocumã debaixo d'água. Em volta disso tudo, a gente tem várias questões políticas que envolvem rachadinhas, superfaturamento de construção de barragem, e também questões sociais, que são dos povos tradicionais que vivem nessa localidade, nesse lugar, nessa cidade fictícia que eu chamo no livro de Dourado. O livro é um thriller ecológico, um livro policial que fala sobre crimes ambientais. A gente tem 3 protagonistas, que é a Chaia, que é uma guarda florestal, a Olga, uma jornalista, e a Preta, que é uma líder de um grupo de caçadores e de contrabandistas. Essas 3 mulheres, elas são inimigas num primeiro momento e depois elas acabam se unindo para defender esse lugar contra esses políticos e esses homens poderosos que estão tentando realmente acabar com o Parque Estadual do Turvo. Por isso, o título Água Turva. Ele se chamava o título era Água Turvo no início, que era a água e o Parque do Turvo, mas depois mudou para Água Turva por questões de marketing e da editora. Sempre o marketing, meu Deus do céu. Então, é isso. É um livro com uma linguagem de policial, uma linguagem de thriller. E acho que é isso. Tem blurbs do Jefferson Tenório, que está aqui sentado. Olha só. Meu amigo querido, Aline Bey e Carola Saavedra. E ele trata, além de questões políticas e sociais, ele também trata muito de questões femininas, não feministas, femininas. E o livro está para vender na livraria. Queria sair um pouco, não sair totalmente da literatura, mas falar sobre conteúdos baseados, ou seja, em histórias reais. Eu queria... Existe uma palavra que está muito em evidência hoje, é uma palavra que é o gatilho, né? O gatilho, engatilhar, gatilho. O BBB teve um monte de gatilhos, etc, etc. E assim, eu como uma pessoa preta vindo aqui a Petrópolis, eu olho para qualquer coisa que seja anterior, construído em 1850, já fico mais assim, tem uns gatilhos também aqui, mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre os produtos audiovisuais que estão sendo lançados hoje, muitos deles baseados às vezes em relatos, como a May Destroy You, Bebê Rena, Justiça até, são materiais que falam sobre, que trazem histórias de abuso, sabe, histórias muito, muito pesadas. O que vocês têm alguma opinião sobre isso? Vocês consomem esse material? Ou por fazer parte do seu dia a dia, você fala, não, para mim está bom por isso?
O que vocês acham desses materiais ganhando uma grande força, seja no Twitter, seja nas redes sociais, ou como materiais de consumo? Então, a gente entrou num debate, principalmente literário, ou de quem trabalha com o livro e com a literatura, depois da censura que o Jefferson sofreu com O Avesso da Pele, e começou a se discutir, inclusive professoras e professores do ensino médio começaram a discutir se não seria uma saída ter um aviso, um disclaimer, frente, né? na frente Classificação indicativa, né? Falando ou classificação indicativa ou falando de gatilhos, né? No caso do livro do Jefferson, poderia falar de gatilhos. No caso do Alpó, meu primeiro livro, falaria de gatilhos, porque trata de abuso infantil, teria que estar lá, gatilho, abuso infantil. Como tem nas séries e nos filmes, como isso já está acontecendo, né? Eu, sinceramente, acredito que, na literatura, se você colocar na capa de um livro ou nas primeiras páginas de um livro gatilho, você já está entregando algo que você já está carimbando algo que pode ser que o seu leitor não veja dessa maneira. Tem gente, por exemplo, que lê Alpó e consegue ler até o final e não tem gatilhos. Tem muitas mulheres e homens que começam a ler e, a primeira cena do livro é uma cena de abuso infantil. Para de ler ali e já não consegue mais ler. Mas eu acho que o leitor, se o leitor vai até a livraria para comprar um livro, né, ou mesmo que compra online, está escolhendo um livro, ele tem que decidir, durante a leitura, se esse é um livro que lhe traz gatilhos ou não. Eu não concordo. Agora, em relação à idade ou não de um livro, gente, exatamente o que aconteceu com o livro do Jefferson. Quando este livro vai, por exemplo, para uma escola ou para uma biblioteca, ele já passou por uma série de pessoas que são aptas a decidir qual a idade deste livro, qual a idade do adolescente para poder ler ou não esse livro. A gente não pode dizer que O Avesso da Pele, por exemplo, é um livro que um adolescente de 17 anos não pode ler, porque tem 2 cenas de sexo né? A gente sabe que adolescentes com essa idade estão consumindo outras coisas, inclusive no TikTok. Estão vendo outras coisas na televisão, estão conversando, estão fazendo outras coisas. Não dá para achar que um adolescente de 17 anos não pode ler um livro que tenha uma cena de sexo, mesmo sendo uma cena que, inclusive, é uma cena bem feita, é uma cena artística. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Então, eu realmente, na minha opinião, eu acho que, para a literatura, isso não funciona. E depois é muito importante pensar, Morgana, quem vai classificar o quê e como, né? Porque, Paloma, dá medo de pensar nessa classificação, porque eu tenho enfrentado na promotoria de combate ao racismo, como foi dito aqui no início, eu tenho 8 anos nessa promotoria. E é muito cotidiano, né, receber casos de racismo na infância, entre alunos, né, de professor para aluno e vice-versa, enfim. E é muito impressionante pensar que as escolas no Brasil não conseguem desenvolver uma educação antissexista, antirracista, né? É necessário que nós possamos participar, inclusive, toda a comunidade escolar, não apenas os profissionais da educação, mas toda a comunidade escolar, e os pais e mães têm um papel fundamental nisso. Mas o que eu tenho percebido é um papel ao contrário, Sérgio. Eu tenho recebido casos de pais que querem decidir o que a escola vai usar como material didático, quais são os livros que serão lidos. Eu tenho um caso que vocês devem estar acompanhando, não posso falar, porque eu estou atuando, mas está nas redes sociais. Né? E livros assim, importantíssimos. Ou seja, já não basta as escolas não possibilitarem, principalmente as particulares, não possibilitarem que as crianças e adolescentes convivam com a diversidade, porque essa é a verdade. Eu falo de Salvador, com 84% de pessoas negras, e que as escolas particulares não têm diversidade. São pouquíssimas crianças negras. Né?
nas escolas particulares em especial. Então, as crianças já não convivem com a diversidade, não vão poder ler experiências diversas também. Então, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre que tipo de família nós estamos formando, né? Que tipo de escola, porque não é só uma questão da educação antirracista promovida pela escola, que, aliás, é uma obrigação pela Lei 10.639, de 2003, que estabelece a inclusão nos currículos oficiais de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, e a 11.645, de 2008, a história e cultura indígena. É uma obrigação das escolas, mas é uma obrigação das famílias também. A escola não educa sozinha nossos filhos e filhas. Não é? Então, é fundamental que a gente tenha essa participação. Mas você falou em gatilho, são muitos gatilhos. Você deve imaginar... o sistema de justiça brasileiro hoje tem 5,4% de mulheres negras. Né? As mulheres negras são o maior segmento social, com 28% da população brasileira. Então, você deve imaginar os gatilhos que eu não passo só de andar nos corredores e não me enxergar, né? Só de todas as vezes que eu tenho que passar por uma lista de controle, que meu nome não está na lista e que eu não posso entrar. Né? Já passei por isso inúmeras vezes quando eu estou indo palestrar. A pessoa quer achar o meu nome na lista de inscritos. Eu digo, não estou inscrita, eu vim palestrar. Né? São muitos gatilhos. Mas aí eu me lembrei desse poema da Maya Angelou. Não está completo aqui, mas eu queria ler esse trechinho. Ela diz assim: você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas, ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com o seu ódio, mas, ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram, eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto. Eu me levanto, eu me levanto. Então, já que falamos de gatilhos, né, e a Eliana me fala muito sobre gatilhos ancestrais, né, joga a gente lá para um bocado de lugares. E aí eu quero também ressignificar um pouco isso. Qual o gatilho ancestral que leva vocês para as meninas que vocês eram, mas de forma positiva? Uma música, um cheiro, alguma coisa que fala assim, caraca, isso me leva para um momento em que eu era a pessoa mais feliz do mundo e achava que não ia encontrar essa barra toda que era ser mulher, que é ser uma mulher negra. Então, para onde? O que até hoje ainda te leva para lá? O que você... Aquela coisa da a menina dança, sabe? Em algum lugar a menina dança. Aonde? Que elemento é a máquina do tempo de vocês? Eu acho que o elemento da minha máquina do tempo, com toda certeza, é o lugar de onde eu vim, porque toda a minha literatura sai de lá. Tudo que eu crio como artista sai desse lugar, que é um lugar de terra vermelha, um lugar que eu andava de pé descalço e que eu tentava, enfim, encontrar as minhas histórias, muitas vezes viver e escrever elas, mesmo que fosse só comigo mesma, sem plateia. E eu acho que também entra essa minha coisa de ter encontrado no teatro também uma fuga, né, para poder contar essas histórias que eu vivi durante tanto tempo sozinha nesse lugar, que, mais uma vez, a gente às vezes imagina que o Rio Grande do Sul ele é todo igual e ele é todo o mesmo, mas ele não é. Tem regiões do Rio Grande do Sul que são realmente muito pobres. Tem regiões no Rio Grande do Sul que realmente grupos de pessoas são marginalizados pelos próprios pares, pelos próprios conterrâneos.
Tem regiões no Rio Grande do Sul onde o racismo, o sexismo, o classismo é realmente muito forte. E, infelizmente, é desse lugar que eu venho. Ou, felizmente, porque também é por causa desse lugar que eu escrevo as minhas histórias. E uma vez me perguntaram sobre isso, né, sobre de onde vem a minha literatura, e eu brinquei falando que vem das tragédias, porque meu próximo livro também é sobre uma Antígona rural e agrícola. E todos os meus livros eles estão imersos em tragédias, sejam em tragédias familiares, em tragédias que acontecem com crianças. Então, o que eu escrevo e a artista que eu sou também vem da dor, dessa dor que eu senti, da dor desse lugar, o que os meus antepassados passaram. Meu avô, ninguém chamava meu avô pelo nome, porque o meu avô tinha a pele mais escura, ele era chamado de caboclo. Porque ele era pobre e leiteiro, ele era chamado de caboclo leiteiro. Ninguém chamava ele pelo nome. Armin Siebert. Hoje eu faço questão de colocar isso nos meus livros. Hoje eu faço questão de colocar isso na minha literatura. E eu queria voltar um pouco a uma frase do Krenak, porque eu acho que a literatura ela nos ensina também e nos leva a ter uma consciência maior para aquilo que vem no amanhã. Então, o Krenak ele fala no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz assim: o estado do mundo que vivemos é hoje exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui, porque eu imagino que seja a gente já esteja encerrando, é: qual mundo nós estamos encomendando para as próximas gerações? A gente tem pensado nisso? Será que as próximas gerações elas vão ficar felizes com esse mundo? Será que elas querem esse mundo que a gente está deixando aqui para elas? Então, eu fico muito pensando que a gente vive num mundo muito individualista e que está na hora da gente começar a pensar numa sociedade planetária, sabe, onde a pedagogia, a ciência, a educação, a literatura, elas devem ser trabalhadas contra o racismo, contra o machismo, contra as crises climáticas, contra o machismo. Então, essa consciência ecológica, né, essa consciência humana que nós queremos ou que nós buscamos, é o que a gente precisa começar a pensar para pensar num mundo melhor para quem está vindo aqui na frente. É isso. Obrigada, gente. Lembra da pergunta? Claro que eu lembro. Estava pensando nela e já com os olhos cheios de lágrimas aqui. Mas, enfim, deixa eu meu respirar, que eu vou conseguir responder. Vamos desague. Não, vou desaguar, não. Vou tentar não desaguar. Mas você estava perguntando e a Morgana respondendo, e eu me lembrei do cheiro da fábrica de chocolate da Rua da Palestina, na Cidade Baixa, no Uruguai, que era onde morava minha avó, né? E a gente sempre ia lá, todos os finais de semana. Por que eu lembrei disso? Porque esse era um lugar seguro, porque, desde muito nova, eu frequentava essa rua, e todos os meus primos e primas, tios e tias, né? A minha avó, uma presença muito forte, imponente, e ali eu não conhecia o que era o racismo ainda. Aí eu não conhecia. Então, eu volto para esse lugar, né, dessa força de estar entre os meus e as minhas, sendo amada e festejada, celebrada por aquilo que eu sou, né? E isso me veio meu pai, né? Meu pai foi um homem muito carinhoso, eu tive um pai muito presente e nos dava muito colo, né? E eu me lembro que ele dizia: minha doce rebelde. Acho que mais rebelde do que doce. Mas doce rebelde é como eu vejo minhas filhas, né? E aí eu tenho muita essa lembrança do meu pai. Meu pai sabia trançar cabelos, né? E ele mexia muito nos nossos cabelos e elogiava, enfim. E ele trançou, chegou a ter a oportunidade de trançar a minha filha mais velha. A mais nova ele não conheceu, mas a mais velha ele trançou. E eu me lembrei, com isso tudo, né, de como esse pensamento circular, né, essa vivência circular que é tão nossa, né, como eu sofri no primeiro dia em que eu fui para a escola com o cabelo trançado. Muito. Eu, que era tal da doce rebelde, né, que sempre estava atenta para me defender, nesse dia eu passei a aula inteira de cabeça baixa.
das violências que eu sofri, né? Verbais, principalmente, nesse dia. E quando a minha filha mais velha, pela primeira vez, pediu para trançar os cabelos, na hora eu não me lembrei, eu trancei. No dia seguinte, ela de farda, saindo para a escola, eu falei, meu Deus, me deu aquele gatilho. Aí eu disse, não vou deixar ela ir para a escola. Eu chamei ela, fiz, filha, tem certeza que você quer ir para a escola trançada? Não quer que a mamãe prenda o cabelo? Não, mãe, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu disse, mas e se falarem alguma coisa? Se falarem mal? Falarem mal das minhas tranças, mãe, mas o cabelo é meu, é uma segurança assim, que me tranquilizou naquele momento. Né? E a mais nova, recentemente, vejam como esses gatilhos vão... A gente vai, de algum modo, ali, revivendo aquilo enquanto a gente cria nossas filhas. Né? A minha filha mais nova tem um cabelo black, bonito, né? E um dia ela acordou, eu fiz, filha, você vai com o cabelo assim para a escola? Ela fez, meu cabelo é maravilhoso. Maravilhoso. Eu disse, você tem razão, seu cabelo é maravilhoso. Era algo que eu jamais conseguiria verbalizar com 4 anos, que o meu cabelo é maravilhoso. Eu demorei mais de 30 anos para alguém elogiar o meu cabelo. Então, é essa força que vem desse lugar de estar ali na minha infância e de não conhecer o que era o racismo e de poder ver como minhas filhas vivem como se ele não pudesse atingi-las. Atinge. A gente sabe que atinge. Nós não vamos viver, Estevão e Morgana, para ver uma sociedade realmente igualitária, realmente democrática, que inclua pessoas negras, LGBTQIAP+, comunidades indígenas, quilombolas, mulheres. Nós não viveremos para ver essa sociedade, mas eu acho que o que importa é o caminhar. É o caminho que a gente está trilhando juntos e juntas. Né? É isso que faz a diferença. Então, que bom que a gente está caminhando. E eu digo que o racismo vai continuar existindo. Eu digo isso muito para as crianças que eu atendo na promotoria, que choram muito. Eu digo, o que vai mudar é a sua postura diante do racismo. O racismo vai continuar lá, o sexismo vai continuar lá, mas a sua postura diante disso é que pode mudar essa realidade. Eu queria encerrar lembrando uma fala do presidente de Portugal, tem uma semana, eu acho, que ele disse, Jamil, assumiu a responsabilidade pela escravidão e pelo sofrimento do povo negro. Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo, fala isso. Né? Como que, quando esses instrumentos de tortura e morte eram aplicados nas colônias, inclusive legalizados, formalizados por lei, não geraram consternação. E, quando aconteceu do lado de lá, na Europa, em solo europeu, com corpos brancos, gerou tanta consternação como o Holocausto. Nós temos um Holocausto negro ainda por ser revisitado, revivido, no sentido de responsabilização dos Estados, das sociedades, das instituições públicas e privadas que tanto lucraram com esse sofrimento. Então, existe uma dívida histórica. E eu queria finalizar com um trechinho de uma música de Lued Luna, que se chama Acabou. E ela faz assim... Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de suor e sangue, cada gota de suor e sangue acabou. Eu acho que essa responsabilidade de secar cada gota de suor e sangue é de todos nós. Bem. Encerramos aqui. Eu quero agradecer muito ao Alfonso, ao Sérgio, à Flip Petrópolis pela oportunidade dessa noite maravilhosa, desse encontro lindo, esse encontro do Nordeste e do Sul, com o Espírito Santo escondidinho no meio, entendeu? Sou capixaba. E muito obrigado pelas trocas. Tá?